Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos começando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados, renomados advogados. A CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, impõe aos empregadores que possuírem mais de 10 empregados por estabelecimento a obrigatoriedade de anotação dos respectivos horários de trabalho, permitindo que o registro seja feito de forma manual, mecânica ou eletrônica, conforme instruções do Ministério do Trabalho. E hoje, para falar sobre ponto eletrônico, novas regras para o controle de horas trabalhadas, convidamos o Dr. Luiz Augusto Carlim, que é advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho e Departamento Pessoal e consultor jurídico trabalhista. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui conosco. Sinta-se à vontade em nosso programa. Olá, Salvador. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, podendo falar para os nossos colegas, para o público em geral e esclarecer um pouquinho mais nesse assunto controverso que é a marcação de ponto eletrônico, né? O registro eletrônico de ponto. Isso daí é uma coisa que realmente hoje está em evidência e é uma coisa que não está muito bem explicado para a população. Doutor Luiz Augusto, após 5 adiamentos, passou a vigorar no dia 2 de abril deste ano, né, a Portaria 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho. Essa portaria que disciplina o uso do ponto eletrônico para o controle de horas trabalhadas do empregado. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores quais são os principais pontos da Portaria 1510 de 2009. Pois é, Salvador. Proíbe, a Portaria 1510 aí, ela traz benefícios ao empregado e não ao empregador. Ela garante alguns direitos do empregado. Ela vai proibir todo tipo de restrição à marcação de pontos, seja ela qual for. Vai proibir também marcação automática e alteração nos dados já registrados lá. Ele também vai estabelecer requisitos para que esse equipamento de registro de ponto, identificado pela sigla REP, que é Registrador Eletrônico de Ponto, esteja dentro do que diz a Portaria 1510. Ele obriga também a emissão de comprovante de marcação a cada registro. Então o funcionário chega de manhã, ele registra. Ele sai para almoçar, ele registra. Ele volta do almoço, ele registra. E ele vai embora no final do expediente, ele registra. Com isso, são 4 comprovantes por dia, tá? Ele também estabelece os requisitos para os programas que farão o tratamento dos dados oriundos desses registros. E estabelece também os formatos de relatórios e arquivos digitais de registros de pontos que o empregador deve manter para apresentar à fiscalização do trabalho quando solicitado. Então, o registro eletrônico de ponto, ele visa garantir a inviolabilidade dos dados do registro do funcionário. O uso do sistema de registro de ponto eletrônico não será para todos os tipos de empresas de uma só vez, então, não é isso? Pois é, Salvador. As empresas estarão obrigadas, de acordo com uma disponibilização de datas dessas portarias atuais que vieram substituindo a Portaria 1510 de 2009. Tá? Então, a partir de 2 de abril de 2012, ou seja, no dia 2 já desse mês aqui, as empresas que costumam explorar atividades na indústria e no comércio em geral, bem como no setor de serviços, aí incluindo, entre outros, os setores financeiros, de transporte, de construção, de comunicação, de energia, de saúde e de educação, todos esses têm que, a partir de 2 de abril, já adotar esse sistema. Já a partir de 1º de junho de 2012, aí são somente para as empresas que exploram atividades agroeconômicas, exatamente nos termos da Lei 5.889 de 1973. E a partir de 3 de setembro de 2012, aí sim as microempresas e empresas de pequeno porte, definidas lá na Lei Complementar 126 de 2006, essas daí estarão obrigadas. Então a última data para implantação é 3 de setembro de 2012, onde todas as empresas que optarem pelo registro eletrônico de ponto devem sim estar adequadas à Portaria 1510.
O uso de registro eletrônico de ponto, ele passou a ser obrigatório? Não, Salvador. O uso do registro eletrônico de ponto ele não é obrigatório. A gente tem que lembrar o que diz o artigo 74 da CLT, que faculta o uso de registro de ponto, manual, mecânico ou eletrônico. Então a gente tem que entender o seguinte, a empresa pode optar por um desses 3 tipos de registro. Entretanto, se ela optar pelo registro eletrônico, que é o famoso crachá, a digital, aí sim ele vai ter que se adequar ao que diz a portaria 1510. Mas eles estão liberados caso optem por, sei lá, fazer um registro manual, um registro mecânico. Não é obrigatório o registro eletrônico. Optou pelo registro? Aí você tem que se enquadrar. Então os relógios de ponto mecânicos que imprimem marcação em cartão de papel poderão ainda ser utilizados? Sim, doutor. Desde que a empresa não use o meio eletrônico para identificar o trabalhador, ela pode sim continuar usando o seu relógio mecânico, né? E aí vai depender da necessidade da empresa avaliar se deve ou não mudar a forma de registro. Mas essa forma de registro antiga, que a gente conhece de muito tempo, que é o relojão mecânico lá, sim, esses daí continuam valendo. E a forma manual também continua valendo. Doutor Luiz Augusto, o que muda no dia a dia para o trabalhador com o ponto eletrônico e se esse sistema trará algum benefício a eles? Com a implantação desse novo sistema aí de registro de ponto eletrônico e a instalação de novos relógios de ponto, a marcação ela vai trazer mais segurança para o empregado. O ponto eletrônico ele representa mudanças simples na rotina do trabalhador. E em pelo menos 2 momentos do dia, ele vai ter que passar pelo ponto eletrônico e daí nesse momento ele retira o comprovante. Então o benefício para ele é que ele tem um comprovante diário emitido pela própria empresa do horário de entrada e do horário de saída dele de dentro da empresa, o que vai garantir eventuais horas extras ou até mesmo eventuais descontos nas horas de trabalho desse funcionário. O procedimento precisa ocorrer no momento de entrada e saída da jornada. O horário de intervalo nem é tão obrigatório, já que a gente tem que entender se o trabalhador sai ou não da empresa. Se ele não sai, não é necessário a gente picar o cartão. Mas enfim, vai ser necessário repetir a operação no início e no fim do horário do almoço, se por acaso o trabalhador se retirar da empresa, né? E isso daí vai ter que ser arquivado com o trabalhador para numa possível reclamação trabalhista, ele pode poder comprovar o horário efetivamente trabalhado. O comprovante é o semelhante ao que ele é emitido em compras com cartão de débito ou crédito, aquele papelzinho que a gente tira lá no caixa eletrônico e aí por diante, tá? Pelo processo de impressão, esses comprovantes, assim como os comprovantes de depósitos, saques feitos em agências de bancos, eles têm uma vida útil de 5 anos, se bem acondicionado. Se não tiver bem acondicionado, ele vai sofrer uma degradação, ele é um papel térmico. Então, a validade para que a gente deixe arquivado isso daí é o mesmo da Justiça do Trabalho, os 5 anos que a gente tem aí de prescrição dos direitos trabalhistas. O principal ponto de tudo isso daí é a segurança jurídica que esse sistema vai proporcionar. Haja vista que muitos dos atuais sistemas eles admitem fraudes, alterações, né? O que vem levando o Poder Judiciário e a Fiscalização do Trabalho a desconsiderar alguns registros, tá? Enfatizamos aqui que o empregador não tem a opção de, adotando o sistema eletrônico de ponto, aderir ou não a essa portaria. Se ele optou pelo sistema do registro eletrônico de ponto, ele é obrigatório a se adequar a essa nova portaria, o que diz a legislação nesse sentido, tá? A opção é quanto ao tipo de sistema. Se ele optar por sair do sistema eletrônico e ir para o manual ou mecânico, ele está autorizado. Se ele optar em se manter nesse sistema de registro eletrônico, aí ele vai ter que se adequar, podendo, em caso de não adequação, sofrer penalidades, sofrer multas, essas até um pouco pesadas. Muito bem, doutor Augusto. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.
O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Estamos de volta, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. E o tema hoje é ponto eletrônico, novas regras para o controle de horas trabalhadas. Hoje, conversando com o Dr. Luiz Augusto Carlin, que é advogado trabalhista e professor de Direito e Departamento Pessoal e consultor jurídico trabalhista. Doutor Luiz Augusto, com a adoção do ponto eletrônico, o senhor acha que diminuirá as demandas trabalhistas por horas extras e intervalos entre as jornadas, ou ainda poderá continuar ocorrendo fraudes na marcação dos horários pro forma, ou seja, marcação de forma que o empregador determinar? Então, Salvador, em relação à demanda trabalhista, eu acho que não vai ter nenhuma alteração. Isso não vai fazer com que sejam diminuídos os processos que são levados até a Justiça do Trabalho. Mesmo porque os processos não versam somente sobre horas extras, né? Em relação às próprias horas extras, eu acho que vai ficar comprovado apenas que houve ou não a prática, mas a questão de alterar o número de demandas, aumentar ou diminuir, eu acho que não vai ter alteração. Mesmo porque, conforme a pergunta, realmente vai continuar havendo aí muita sonegação, muita fraude no sistema. Por quê? Porque, às vezes, o empregador ele não altera o horário que passou. Ele pede para o empregado entrar trabalhar antes e depois, a hora que der o horário é que o empregado passa o cartão. Ou seja, pode ser mecânico, manual ou eletrônico, o horário vai ser aquele que ele efetivamente passou o cartão. O horário que ele entrou antes e que não picou o cartão, não passou o cartão, esse horário não está registrado. Então, independente da forma como é feito o registro, esse horário é devido ao empregador. Então, independente de estar sendo utilizado o ponto ou não, ele vai, sendo prejudicado, ele vai buscar o amparo judicial para resolver esse problema. Então, isso daí nada mais é que um direito do trabalhador em face das diversas falcatruas que a gente vê na marcação de ponto. E isso existe muito. E o empregador poderá desenvolver o seu próprio sistema de registro de ponto eletrônico? Pois é, professor. Nós estamos aí numa situação que vai gerar várias interpretações. Pela pergunta que você me fez, sim, eu posso responder que ele pode sim gerar, desenvolver o seu próprio sistema de registro. Entretanto, esse sistema deve ser aprovado, deve ser credenciado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. E nesse sistema a gente também tem que promover lá um tratamento, um programa de tratamento para qualquer eventualidade de erro na marcação, de marcação incorreta. Então, tudo isso daí é possível sim ser desenvolvido pelo próprio empregador. Entretanto, ele precisa
registrar, cadastrar, ganhar a credibilidade do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a essa marcação. E aí o que vai acontecer? Se ele realmente criar esse sistema, inclusive com um programa de tratamento, aí o responsável técnico pelo tratamento, pelo programa, ele deve assinar o atestado técnico e o termo de responsabilidade previsto na portaria 1510. Esse termo, esse documento, ele vai ficar disponível para fiscalização do trabalho no momento em que houver aí uma visita desse fiscal na empresa. E como está sendo feito a fiscalização? A fiscalização, Salvador, ela na verdade ela é feita pelo Ministério do Trabalho, através dos seus agentes aí fiscalizadores, tá? Caso a empresa receba uma visita do fiscal, essa primeira visita vai ser orientativa, vai ser de orientação para que ele se adeque dentro do que diz a portaria, tá? Então, após 3 visitas desses fiscais e ainda assim persistindo as irregularidades constatadas, aí sim eles poderão ser punidos através de multas. Multas até com valores, vamos dizer assim, que são meio pesados para o bolso do patrão. Os sindicatos também podem fiscalizar a execução da medida, além de demandar que sejam apresentados documentos que comprovem aí que esses equipamentos utilizados pela empresa, eles contemplem todos os requisitos de confiabilidade e segurança que são exigidos dentro do que diz o texto da portaria 1510. E como ficam as empresas que adotam o ponto eletrônico, mas possuem empregados que realizam trabalho externo? Então, Salvador, para responder essa pergunta, eu vou citar uma outra portaria, que é a portaria 3626/91 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa portaria, no artigo 13, lá está previsto a utilização de uma papeleta para esse serviço externo. Então, eles continuam vigorando, esse artigo 13 continua vigorando, essas papeletas elas ainda podem ser utilizadas, tá? Então, estando de acordo com o que diz essa portaria, a empresa não vai sofrer nenhum tipo de punição. Gostaria que o senhor tratasse de 2 tipos de empresas. Como efetuar ponto eletrônico, já que não poderá permitir restrições de horário de marcação do ponto, as empresas do setor suco-alcooleiro, né, que possuem frentes de trabalho dinâmicas em suas propriedades, e as empresas que são localizadas em local de difícil acesso, né? Essas empresas que a própria empresa disponibiliza veículos de transporte do trabalhador, depois esse veículo ele volta, ele retorna, né, ao seu ponto de origem. Ou seja, o veículo que levou o trabalhador ele não fica no local onde os trabalhadores estão operando. Pois bem, doutor, as empresas como essas do setor sucroalcooleiro, que possuem essas frentes de trabalho não só na sua propriedade como em outras, que são as que são popularmente chamadas de boia fria, né, os boia frias aí, e eles devem utilizar registrador eletrônico dentro do veículo que vai transportá-los até o local, para que eles possam fazer o registro de ponto naquele momento ali. Assim como as empresas que são localizadas em local de difícil acesso e que proporcionam aos seus empregados um veículo para o seu deslocamento do local onde ele trabalha até a residência ou vice-versa, nesse caso também fica dentro do veículo. A diferenciação aí é o seguinte: a hora que o veículo chega no local e automaticamente deixa lá o empregado, o trabalhador, ele vai retornar à sede da empresa. Ele pode retornar, mas ele não pode levar consigo o equipamento de registro de ponto. Esse daí, infelizmente ou felizmente para os trabalhadores, vai ficar ali no ambiente onde eles estão prestando serviço, para impedir quaisquer fraudes, quaisquer alterações, qualquer manipulação dentro desse equipamento. Uma empresa que possui várias filiais, o empregado da matriz pode efetuar as marcações no registro eletrônico de ponto da filial e vice-versa? Sim, professor. Desde que esse programa de tratamento utilizado lá no sistema de registro lá, considere as marcações obtidas em todos os registradores eletrônicos de ponto da empresa.
em todos os estabelecimentos, matriz ou filial ou vice-versa. Ou então onde tem havido consignação por aquele empregado, tá? A gente tem que lembrar que se não houver esse link, não dá para fazer esse registro. Então ele permite sim essas marcações remotas, que é o que a gente chama, né, fora do local, que seriam as filiais, só que o programa tem que contemplar essa possibilidade. Se não contemplar, ele vai ser só da filial e vai registrar só na filial. Se contemplar, ele pode fazer ou uma ou em outra, fica a critério dele, do local e do momento onde ele está trabalhando. Muito bem, o nosso programa infelizmente está acabando, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor. O senhor teria alguma recomendação para as empresas em relação ao registro de ponto eletrônico? A minha recomendação, Dr. Salvador, é que esses aparelhos sejam colocados em locais de fácil acesso, tá? Dentro da empresa, mas que fique de fácil localização, de fácil acesso. Para quê? Para que o fiscal, no momento em que ele vem até a empresa, ele possa, sem maiores sacrifícios, obter essas respostas, já que quem vai dar a resposta para ele é o próprio aparelho. Então esse fiscal que tem a prerrogativa de entrar para colher os dados referentes a esse registro, ele deve ter o relógio no local de fácil acesso para facilitar a fiscalização em si, tá? Seria essa a minha recomendação, para que a empresa que adotou o ponto eletrônico deixe o equipamento num local de fácil acesso. E se a empresa não adotou, que pense melhor, que pense bem, que pondere sobre a responsabilidade de ter esse tipo de registro. Muito bem, doutor Luiz Augusto, eu quero agradecer a sua participação aqui no OAB na TV e espero que o senhor volte outras vezes, né? É uma honra, doutor, professor Salvador, de estar aqui no programa, e se alguém tem que agradecer, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar aqui, vindo trazer um assunto que hoje está polêmico em relação a essa obrigatoriedade aí, e com certeza, assim que me for dada novas oportunidades, vai ser com o maior prazer que eu venho aqui prestigiar o programa OAB na TV, que leva informação não só para a nossa classe, mas também para a população em geral. Muito obrigado, Salvador. Muito bem, e chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você, telespectador, e dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.